assim, indo para uma parte mais prática, assim, tanto para o colega, vamos quebrar paradigmas aqui, vamos avaliar melhor nosso paciente, e essa pergunta está mais do que provada que é importante no consultório, para o paciente e para o médico agora, quais são os sinais que orientam o paciente ou o médico a encaminhar? Assim, existe algum sinal? É o choro excessivo? Existe alguma coisa, doutor Fernando? Não. Olha, doutor José, o choro não é um parâmetro. Eu arrisco dizer que quando eu trabalhava na saúde básica, que eu recebia pacientes, né, que vinham para um acompanhamento médico clínico geral, eu via mais pacientes em depressão chorando do que eu vejo hoje no meu consultório. Então, o choro em si não é um parâmetro. Aliás, muitas depressões graves, a pessoa até fala, doutor, eu não consigo mais chorar há bastante tempo. Então, não é o choro. Uma dica para quem trabalha com dor, para quem trabalha com medicina geral, muitos sintomas somáticos inexplicáveis, desconfia que esse paciente possa ter alguma alteração psiquiátrica. Na maioria das vezes é depressão mesmo, seja a depressão no contexto do transtorno depressivo ou no contexto do transtorno bipolar. Então, desconfie. Muitos sintomas não apenas dolorosos, mas sintomas somáticos sem muita explicação. Desconfie, né? E pergunte ativamente os sintomas nucleares da depressão, como tem estado o seu humor. Os sintomas neurovegetativos são bastante importantes, o sono, o apetite, a libido. Uma coisa muito sensível na depressão, então vamos falar dos sintomas gerais da depressão, né? Uma coisa muito sensível na depressão e que pouca gente pergunta são sintomas cognitivos. Dificilmente, mesmo numa depressão leve, a pessoa mantém a capacidade de concentração. Então isso é muito sensível. Como é que está a sua concentração? Seja no trabalho, seja vendo um filme, seja numa conversa um pouco mais exaustiva. Diminui a concentração, aí vem a consequência, né? Diminui a velocidade do raciocínio, diminui a memória recente, aí a pessoa passa a ter prejuízo no trabalho. Pode até dar conta se a depressão estiver leve, mas com muito mais esforço. Ou então fala assim, doutor, eu entregava muito mais, estou entregando muito menos, seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, queda no rendimento. Então, sintomas cognitivos, o povo esquece de perguntar, isso aí é bastante sensível na depressão. Tem os sintomas afetivos. Esse aí, o povo pergunta, choro não é um parâmetro, apesar que o choro fácil pode acontecer na depressão. Mas o sintoma principal que todo mundo lembra é tristeza, mas há casos de depressão sem tristeza. Há casos em que a pessoa perdeu o prazer nas coisas da vida, que é o que a gente chama de anedonia. Então, talvez, melhor do que perguntar se está triste, é perguntar assim, como é que está teu prazer nas suas atividades? Está diminuído? As coisas que você curtia antes, você está curtindo do mesmo jeito? Então, isso aí é importante na depressão. Mas uma série de outros sintomas das emoções estão presentes. Metade das depressões cursam com ansiedade, isso é importante quando a gente fala de dor, ansiedade é muito importante, angústia, baixa autoestima e assim por diante. Então, esses são os sintomas afetivos. Eu falei dos cognitivos, dos afetivos e tem também os sintomas físicos e neurovegetativos. Aí entra aumento da percepção de dor, alterações do sono, alterações do apetite, fadiga, que acontece em muitas síndromes dolorosas. Então isso aí tem que ser pesquisado, são sintomas físicos ou neurovegetativos da depressão. Olha, questionando superficialmente isso, no mínimo já dá para levantar a suspeita. Já dá para levantar uma suspeita, né? Em vez de ficar, vamos pensar um pouquinho que nem o House, né? Em vez de ficar encontrando um motivo para cada um desses sintomas de dimensões totalmente diferentes, a depressão junta tudo isso. Sim. Então a gente espera vocês. Se inscreva no nosso canal, siga o nosso @ no Instagram, nossa coluna, curta, comente e vem com a gente.